Deus e ele, e nós vamos ouvir. E quem sair murmurando não vai receber. Então, quer receber, não tem murmuração. Então, vamos receber o nosso pastor com uma linda e gloriosa salva de palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus bem forte, ele é maravilhoso. A paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Feliz por estar mais uma vez na presença de Deus. Quero louvar Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. E quero agradecer a irmã, quem me convidou foi a irmã Maria, né? É isso? Ah, Miri, perdão, nossa diferença, né? Só troquei algumas coisas, mas o M tá junto. Deus abençoe a irmã pela oportunidade, por ter nos convidado. Eu louvo a Deus nessa noite por estar conhecendo mais um povo, né? Partícula do povo que vai morar no céu. E quando ela me chamou, ela disse, olha, quem indicou foi o Felipe. Eu falei, Felipe, você é corajoso, rapaz. Você tem coragem de me mandar lá no seu lugar. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Felipe, é uma benção. Deus abençoe a irmã que teve essa coragem. Na foto, acho que eu estava mais ou menos, né, irmão? Porque hoje o celular, ele ajeita a cara da gente, né? Mas, pessoalmente, não é tudo aquilo, não. Aleluia. Mas eu louvo a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado pela confiança. E eu falei, Felipe, mas quem é o pastor? Aí ele falou o nome para mim, eu falei, mas não lembro. Aí ele mandou a foto do pastor, eu falei, eu conheço, só não lembrava o nome. Porque eu, para guardar nome, se você falar o teu nome aqui, eu sair na porta, eu já esqueci. Né? Mas quero louvar a Deus, sou grato a Deus, ia trazer Lucas e Miriam, mas eles já tinham marcado o compromisso. A Miriam está lá para São Mateus, Lucas está no Jardim Ana Rosa, que está tendo um culto de louvorzão também. E confesso para os irmãos que eu deixei a minha casa, hoje o povo foi tudo para lá. E eu deixei a minha casa, o pessoal lá, falei, estou indo para a igreja adorar a Deus. Por quê, irmão? Porque o nosso compromisso tem que ser com Deus. O resto deixa para depois. Aonde você vai? Eu falei, estou indo para a igreja, vou adorar a Deus. E eu e o Lucas, irmão, independente de tiver quem for, a gente deixa e vai embora. Esses dias me chamaram para trazer uma palavra na igreja, uma igreja ali na Vila Fátima. E eu deixei uma festa. Sabe o que é uma festa, irmão? Mas eu fui adorar a Deus. Porque vale mais você estar na presença de Deus, né, do que você estar aí numa festa. Salomão disse que é melhor você estar num velório do que você estar numa festa. E não que lá era velório, não, misericórdia, era Santa Ceia. Né, me chamaram para ministrar num culto de Santa Ceia. Eu falei, meu Deus. E a gente vai, irmãos, a gente vai. Mesmo tremendo as pernas, a gente vai. Hoje, quando eu saí da minha casa, eu vim, não sabia onde era, vim pelo endereço do GPS, e eu moro do outro lado, eu não sabia onde era a igreja. Aí as pernas começam a tremer, a barriga começa a gelar, e você começa a ficar preocupado. Por quê? A palavra é de Deus, a igreja é de Deus, você é de Deus. É uma grande responsabilidade. Então eu louvo a Deus, eu sou grato ao Senhor. E confesso para os irmãos que por essa semana a gente estava orando, buscando a Deus, mas parece que o diabo, ele conhece, ele sabe. E hoje foi um dia difícil, irmão. Pensa no dia difícil. Parece que o inferno se reuniu e falou, hoje você não vai não.
Você tem que ter, sabe, um compromisso com Deus. E eu louvo a Deus porque Deus, Ele tem segurado em nossas mãos. Hoje acordei pela manhã e a minha esposa me chamou. Vai para o monte? Falei, não, vou deixar para mais tarde. Daqui a pouco encheu a casa, aí acabou. Nem eu fui nem de manhã e nem à tarde. Falei, agora tá bom sim. Mas Deus, Ele está conosco nesta noite. Eu quero só naquilo que a irmã veio contar aqui sobre o gato. Eu também orei pela minha cachorra. Você acredita? Orei. Eu achei que era loucura minha, né? Mas não é. Porque quando você sente aquele amor, então você ora, você intercede. Não só foi só a irmã, não. Eu também orei. E Deus deu a vitória. Então, a oração, ela tem muitos seus efeitos. Queridos, sem delongas, 1 Reis, capítulo 19, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nesses dias a gente se preocupa. Pode ficar sentado mesmo, fica à vontade. Fica sentado. A gente se preocupa porque a gente precisa. E aí você fica preocupado e falando com Deus a respeito, Senhor, o que o teu povo precisa. E Deus conhece a cada um. Deus conhece o teu coração. Sabe o que você veio buscar nesta noite. Que é um culto de avivamento. E eu fiquei preocupado, falando com Deus, Senhor, um culto de avivamento. E o que está faltando nesses últimos dias para nossas vidas. Avivamento, eu estava meditando, não é somente no dia de culto. Hoje é culto de avivamento, eu quero ir lá, quero pular, quero rodar, quero ver como é que é o pregador, se prega, se roda, se pula. Avivamento é todos os dias. É você sentir o prazer de estar na casa do Senhor. Como já foi lido aqui nessa noite, como salmista, eu alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Uma coisa eu tenho aprendido, que muitas das vezes, às vezes até eu mesmo dizia, hoje você vai para a igreja, eu dizia assim, eu tenho que ir. Não, eu não tenho que ir, eu vou adorar a Deus. Avivamento na nossa vida é o que está faltando. Eu não sei aqui, mas lá onde eu congrego ali no Jardim do Lago, perto da minha casa. E quando se fala em culto de ensinamento, irmão, dá para você contar. Pedro, Tiago e João. O dia que o Tiago não fica no meio do caminho. Por quê? Está faltando o quê? Faltando avivamento. Avivamento não é só rodar. Avivamento é você sentir o prazer de estar na casa do Senhor. É você deixar tudo para estar. Hoje tem culto, então hoje eu vou adorar. Hoje tem culto, então hoje eu vou adorar. É o que está faltando nesses últimos dias na nossa vida. É o que está faltando para nós. Mas amém. Elias não, né? 1 Reis capítulo 19, já estou querendo jogar Elias na história aqui. 1 Reis capítulo 19, versículo 8, diz assim, e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou mais 40 dias e 40 até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, fica à vontade. Se sinta na igreja de vocês. Aleluia. Sinta em casa. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta palavra. A gente se preocupa. E eu estou desde essa semana orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. E na quarta-feira eu estava ali na igreja Dona Rosa. E
se tem uma coisa que eu não gosto é de ficar em casa dia que não tem culto. Irmão, eu fico atribulado. Atribulado como? Vontade de congregar, eu não consigo ficar em casa. E eu tenho falado com Deus dessa forma, que Deus preserve essa sede de buscar, essa sede de estar na presença de Deus, aonde muitos perderam esse desejo, aonde muitos não têm mais vontade de estar na casa do Senhor. Está entendendo? Eu me lembro que quando Jesus ele conta uma parábola, ele diz para o seu servo, havia um homem, diz para o seu servo, olha, sai pelas ruas, convida, chama o povo para uma festa. E a Bíblia diz que aquele servo sai pela cidade e começa então a convidar as pessoas para a festa. Só que acontece, ele quando convida alguém olha e fala assim, olha, eu não posso ir porque eu casei, eu tenho que ir para a lua de mel. E convida outro e diz assim, olha, eu comprei uma fazenda, comprei a junta de boi, eu tenho que experimentar. E aí quando aquele servo volta, aquele servo começa a dizer, olha, não quiseram. E aquele homem, aquele senhor, ele começa, então ele se ira. Ele diz, olha, então vai aos valados. Vai pelos valados e traga lá coxo, cego, mudo, surdo. Traga para a festa. E nós vimos nesses últimos dias que a palavra de Deus, ela não é diferente daquela época. Porque você convida, a pessoa fala assim, se der eu vou. Não estou falando de mim, isso eu tenho vivido dentro da minha casa, da minha família. Se der eu vou. Aí a pessoa fala, não, eu vou. Aí chega e fala, não deu. Por quê? É cumprimento da palavra de Deus. Isso é sinal que Jesus ele está voltando. É o que está faltando no meio do povo de Deus. No meio das pessoas. Nós tivemos um culto no domingo passado, culto de missão. E Deus me deu o privilégio de pregar pela manhã e pregar à noite, irmão. Isso é para poucos. E a gente convidou muitas pessoas. Só que chegou na hora, não apareceu ninguém. E aí eu comecei a meditar nessa palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra para o teu coração. Pastor, você veio aqui, é culto de avivamento, você vai pular, você vai rodar, irmão. Eu não pulo e não rodo, a não ser que Jesus me cata. Está entendendo? Quando eu era pregador, que eu vinha pregando de segunda a segunda, eu falo isso na minha igreja. Entenda isso, você vai entender depois. A minha preocupação era de ver você rodar. Porque se você não rodasse, Jesus não estava comigo. Alguma coisa estava errada. Mas hoje a minha preocupação é de ver você avivado, você está aqui na terça, na quinta, no domingo, no sábado, e até Jesus voltar. E quando nós subirmos, eu quero ver você lá na glória. Está entendendo? E a palavra de Deus nos vai falar de um homem chamado Elias. Quem era Elias? Um homem que a Bíblia diz que esse homem, quando ele falava, Deus assinava. A Bíblia vai dizer que quando Elias ele se depara com Acabe, porque naquela época o povo cria num Deus que dava chuva, que fazia acontecer ali, ele falou, peraí, eu vou apresentar um Deus que tem o poder. Elias chega para Acabe e diz assim, olha Acabe, segundo a minha palavra, olha a ousadia do homem, olha a ousadia do homem, segundo a minha palavra, não vai haver chuva na terra.
e não choveu. Deus cerrou o céu. Não houve chuva. E a Bíblia vai dizer que Deus agora fala para ele: Elias, foge, vai lá para o ribeiro, porque eu já ordenei. Olha o que Deus fala: vai para lá, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar. Está entendendo? Deus, Ele cuida de você. Deus está cuidando de você. Porque enquanto você deixou a tua casa para estar aqui, Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos seus. Porque o mesmo Deus que nós estamos falando aqui, o Deus de Elias, é o mesmo Deus que você veio adorar nessa noite. E Deus estava dizendo: Elias, vai para o ribeiro, porque eu já dei ordem agora para um corvo, e ele vai te alimentar. Ele vai levar pão para você de manhã e à tarde, de tarde e de manhã. Ei, olha para essa pessoa que está do seu lado, ainda que você esteja longe, mas olha para ela com olhar de profeta e de crente. Fala para ela: Deus está cuidando de você. Você tem motivo para alegrar. Você tem todo motivo para dar glória a Deus. Irmãos, para você entender que no meio dessa pandemia que nós tivemos aí, agora, mas não acabou não. Não acabou. Mas teve pior. No meio dessa pandemia, onde muitas pessoas ficou desempregadas, onde muitas pessoas perderam emprego, aonde muitas pessoas morreram, Deus, Ele me deu, foi logo 2. Ah, pastor, mas tem um que não tem nenhum, você tem 2. Glória a Deus. Está entendendo? Porque Deus, Ele tem cuidado. Então nós temos todo o motivo do mundo para se alegrar, dizer: hoje eu vou para a casa do Senhor para adorar o nome dEle. Ah, mas está difícil, mas continua. Quantas vezes nós olhamos para a dificuldade, quantas vezes nós olhamos para a luta. Elias tinha todo o motivo do mundo para questionar e dizer: Deus, espera aí, eu profetizei, e agora? Mas Deus falou: vai lá para o ribeiro, porque eu vou cuidar de você. Ei, em meio à sequidão, em meio às tuas lutas, Deus tem cuidado de você. Em meio às tuas provas, Deus, Ele tem cuidado de você. A Bíblia vai dizer que agora Elias vai. Você conhece a história, mas eu vou chegar onde eu li. A Bíblia vai dizer que Elias vai para o ribeiro. Quem cuida dele? Deus está cuidando. Assim como Deus tem cuidado de você. No meio dessa pandemia tudo, irmãos, olha, presta atenção. Eu sempre digo, no meio dessa pandemia que nós passamos, quantas pessoas que você conhece que desceram à sepultura? Quantas pessoas que você conhece que partiram? Mas olha para você, olha você aqui. Eu sempre dizia para a igreja, eu congregava aqui no Jardim Queda, eu dizia para a igreja dizendo assim: irmãos, da minha vida cuida Deus. Enquanto muitos estavam com medo, eu dizia: da minha vida cuida Deus. Deus está cuidando de mim. Se tiver que partir, amém. A minha vida está na mão dele. Preocupado por quê? Às vezes se preocupamos. Sim, nós somos seres humanos. Há o momento do medo, não é assim? Há o momento que o barco está balançando e nós temos medo, nós tememos. Mas não é tempo de você olhar para trás, não é tempo de você desanimar, não é tempo de você abaixar a cabeça, é tempo de você olhar para o alto. E eu saí um dia com a minha esposa, falei: vamos dar uma volta, nós dois, vamos. Peguei o carro e saí pelo meio dos matos, entrei, saí lá no Paranapiacaba, fui para o meio dos matos e saí lá, passei o dia. Quando foi a noite, no outro dia,
eu senti, irmãos, que eu já não estava bem. Eu falei, Senhor, irmãos, eu vi a morte. Eu senti que eu não ia passar. Mas eu dizia, a minha vida está na mão de Deus. Eu prego que Jesus cura. Eu prego que Jesus salva. Eu prego que Jesus tem o poder para ressuscitar. Eu prego que Jesus tem o poder para mudar. Agora, vou temer para quê? Elias não temeu, ele foi, obedeceu a voz de Deus. Entenda isso. Eu já quero trazer para você nessa noite, abrir um parente. Talvez você está aqui. E aí você vem para o culto, você ouve a palavra, mas quando você chega, parece que nada aconteceu. Mas Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está cuidando da tua casa. Acredite, Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, Ele não te abandonou. Se Jesus tivesse abandonado Elias nesse momento, mas Deus lhe falou, Elias, vai para lá, porque eu já ordenei o corvo para te alimentar. Aí a Bíblia diz que Elias ficou. Aí de repente seca o ribeiro, não havia chuva. O ribeiro secou. Elias tinha todo motivo de dizer, agora Deus, vou morrer. Deus falou, Elias, vai para a cidade lá, porque eu já ordenei uma viúva para cuidar de você. Está entendendo, irmão? Presta atenção o que Deus está falando com você nessa noite. Deus, Ele de maneira nenhuma, Ele te abandonou. Deus de maneira nenhuma vai abrir mão de você. Ele está cuidando da tua vida. É Ele que tem te guardado a todo momento. Ei! Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, talvez que entrou de cabeça baixa, porque Ele tem cuidado. Se Ele cuidou, irmão, Ele cuidou do gato da irmã, cuidou da minha cachorrinha, não vai cuidar do ser humano que Ele deu a vida na cruz? Aleluia! E Ele está na casa nessa noite. Ah, pastor, mas por que você está pregando? Não, porque se eu não estivesse aqui, Jesus ia falar da mesma forma com você. Aleluia. Irmão, se tem uma coisa que eu não preocupo é com quantidade. Tem uns pregadores abençoados e a pergunta para você, quantas pessoas tem lá? Eu não, se tiver 2 eu prego, se tiver 3 eu prego, se tiver eu pastor eu prego, se tiver 1 eu prego, não importa, Deus fala com 1, Deus fala com 2, Deus fala com multidão, e Deus está falando, Ele está cuidando de você. E aí, quando Elias vai para a cidade de Sarepta, já tinha ordenado a viúva para cuidar dele. Mas agora tem um porém. No capítulo 19, você vai ver que quem quer matar Elias? Jezabel. Agora vem a perseguição. Como eu disse para você no começo, irmão, não estou aqui contando para você vantagens porque eu não gosto. Eu não gosto de me aparecer. Mas essa semana eu orei a semana toda no monte, pedindo a Deus. Falei, Senhor, eu preciso, eu vou pregar. A irmã me chamou para pregar, eu preciso orar. Parece que estava tudo bem. Estava tudo sob controle. Mas hoje foi aquele dia que parece que o inferno se reuniu. E disse, você vai pregar? Sabe? E não é pessoas lá da rua, porque se é o ímpio que te persegue, você fala assim, não é crente. Perdoa ele porque ele não sabe o que fala. Perdoa ela porque ela não sabe o que está falando, não é crente, não conhece a palavra, é atribulada. Mas talvez muitas das vezes quem se levanta contra você são os próprios da tua casa.
São os próprios. A perseguição vem. A luta vem. E aí você olha e você fala assim, eu não vou para a igreja não. Porque esse abençoado, eu orando em espírito. E perto da minha casa, está gravando aí, né, pai? Tá gravando. Perto da minha casa, tem uns abençoados lá que batem. Jesus. Falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, sabe quando as irmãs aqui, que lavam roupa, vocês gostam quando alguém faz uma fogueira perto da sua casa? Não, né? Ô Senhor. Mano. Eu falei, oh meu Deus. Aí vim embora. Quando eu venho agora, estou vindo a caminho. É que eu estou diminuindo, que eu estou muito às vezes. Eu estou abaixando aqui, mas porque tem hora que eu me empolgo. Quando eu estou vindo a caminho, lá vem um abençoado, quase que me empurrou. Falei, Jesus, falei, endemoniado. Sai para lá, Satanás. Aí eu falei, peraí, o diabo está doido para roubar a minha bênção. Está entendendo? Quanto você mais ora, mas o inimigo vai te perseguir. Entenda isso. É normal. Fica sem orar para você ver. Fica sem estar na presença para você ver como que acontece. Parece que tudo vai bem. Parece que nada acontece. Não está preocupado com você? Lembra de Neemias? Quando a cidade foi destruída, Jerusalém foi destruída. Enquanto estava destruído, o muro derrubado, a porta derrubada, ninguém estava preocupado. Mas quando Neemias se levanta, vai lá, aí se levanta Sanbalate e Tobias para fazer o quê? Tentar parar a obra de Deus, parar os muros. Então não estranhe se levantar, vier luta contra a tua vida. É normal. Sabe por quê? Nós estamos em terra estranha, nós não somos deste mundo. Você não faz parte deste mundo. Você vive no mundo, mas você não é daqui. Você pertence a uma cidade chamada Nova Jerusalém. Por isso que o diabo vai se levantar para te derrubar, para te desanimar, para tirar você da presença de Deus, vai te perseguir. Quem queria matar o José? Esquenta não, meu irmão, eu prego assim mesmo, tá? Quem não me conhece, eu prego assim. Quem queria matar José? Foi seus próprios irmãos. De dentro da sua casa, comia na mesa. Sentava com ele, caminhava com ele, mas a partir do momento que ele começou a ter sonho, ele foi escolhido para receber a túnica do destaque, começou a perseguição. Está entendendo, querido? Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, levanta a tua cabeça, se coloca na posição, ei, faça a vontade de Deus. Ei, deixa eu contar um segredo para você. Essa igreja vai embora da terra. Essa igreja vai sair, como a irmã já disse aqui nessa noite. A igreja vai subir. Se acredite ou não, ela vai subir. Queira o mundo ou não, a igreja vai subir. Por isso que o inimigo luta para te tirar, para te derrubar. O diabo, muitas das vezes as pessoas dizem assim, irmão, esse mundo não tem nada para oferecer. Lógico que tem, irmão. O mundo está cheio de coisa para nos oferecer. Mas sabe que o mundo não tem para te oferecer? É o passaporte, é o céu, é a glória, é a coroa de vida eterna.
Aleluia. Então não se preocupe com a perseguição. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer, quando a igreja começou, irmão, eu não sei o seu nome, Esdras. Quando a igreja começou, que os discípulos estavam sendo perseguidos, sendo julgados, eu acho interessante, é coisa de louco, o crente é doido. A Bíblia diz que eles voltaram alegre, de ser digno de ser julgado, irmão. Você pensou? Você está na frente do homem da capa preta lá sendo julgado porque você é crente, aí você volta dando glória a Deus. Ei, eu fui digno de ser julgado pela palavra. E hoje se acontece na nossa vida, a primeira coisa que nós olhamos e dizemos assim, onde está Deus nesse negócio? Deus não é comigo. Ei, nessa noite, querido, eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas é isso que Deus está falando ao meu coração, para o seu nesta noite. Aleluia. Eu fico preocupado, irmão, quando me chamam em culto assim. Eu falo, Jesus, eu não sou tão avivado. Ei, mas eu estou sentindo a graça dele aqui. Sabe por quê? Pelo cuidado dele que ele tem na minha vida e a tua vida. Eu falei para Deus, Deus, essa palavra não é uma palavra, poderia ir lá no livro de Atos, estava todo mundo reunido no mesmo lugar, de repente Deus encheu e se alegraram, mas nessa noite a palavra é, ainda que você esteja perseguido, ainda que a luta venha, mas se coloque na posição de crente, porque breve nós vamos sair daqui. Aleluia. Ô irmão, quantas pessoas que estavam comigo hoje não está mais. Quando eu vou orar no monte, irmão, quantas vezes eu subo no monte e eu começo a orar a Deus, Deus, quantas pessoas subiram comigo aqui hoje já não estão mais comigo. Uma vez perguntaram para mim, eu cheguei na igreja e o pastor gostava muito de mim, queria que eu tomasse conta da igreja. E eu estava lá um dia sentado, depois de ter passado alguns processos. Aí o filho dele, que era segundo dele, olhou para mim e falou assim, escuta, pastor, você ainda está crente? Eu falei, sim, por quê? Porque você não está mais, você era mais avivado. Eu falei, ué, porque eu não estou falando mistério, não estou dando, porque eu era mais, realmente, mas as lutas veio, tem dia que você fala, hoje eu vou para a igreja, mas eu quero sentar, eu só quero ouvir. E as pessoas te julgam pela aparência. Está entendendo? As lutas vêm. E às vezes no meio do caminho nós queremos parar. Entenda isso, irmão. Eu preguei domingo na minha igreja, irmão, se você ouvisse a palavra que eu preguei, você fala assim, não, ele não é o pastor Márcio, não. A palavra foi dura, rasteira. Até eu peguei, Jesus, está doendo. Mas no final a alma se rendeu aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus tem pressa. Eu olho pela tua aparência, mas Deus conhece o teu coração. Eu vejo você, parece que está tudo bem, mas Deus conhece o teu interior. Deus, antes de você pensar, Deus já sabe o que você está pensando. Interessante isso, né? Você consegue explicar quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça? Eu não tenho muito não, mas Deus conhece até quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça.
Deus sabe, Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus sabe como que você entrou aqui nessa noite. Talvez você falou, eu vou lá, porque eu quero ver o pregador, se ele vai pular, vai rodar. Não, mas a palavra de Deus para você ei, é noite de você se colocar em pé. Aí, eu já volto aqui, tá? Eu sou assim mesmo. Eu falo pro meu pastor assim, eu não sou que nem alguns, né? Tem uns pregadores que já vai com a marmita pronta. Já prepara o marmitão e vai. Eu não sei fazer isso. Sério, eu não sei. Eu sou humilde para confessar, eu não consigo fazer isso. É bom você fazer aqueles bolsos assim, né? Aí você já vai com... Aí só joga no micro-ondas, esquenta e toma. Não. Eu preguei numa igreja, num culto de jovem. E Deus me deu uma palavra sobre o filho pródigo. E eu preguei aquela palavra. Falei, Jesus, está todo mundo muito bem, tudo bonitinho, todo mundo engravatado, aquela coisa toda. Que palavra é essa, meu Deus? Até eu saí assim meio... Você entendeu o negócio. Só que quando passou uma semana, a palavra veio. O jovem se desviou. E está até hoje na igreja. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes avisar o teu servo. Deus conhece o teu amanhã. Deus conhece o meu amanhã. Deus conhece o nosso futuro. Nós sabemos agora, eu sei agora. A partir do momento que eu sair da porta para fora, for para minha casa, talvez você vai ouvir, pastor Márcio pregou ontem na nossa igreja, mas hoje ele já não está mais aqui. Irmão, eu não tenho medo de falar, porque a nossa vida é como uma fumaça. Mas enquanto Jesus está me dando a oportunidade para pregar para você dizer, olha, é noite de você se colocar em pé. Aí você pode falar, pastor, mas está doendo. Mas não tem problema, continua, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Você já pensou? Aí, deixa eu voltar aqui. A Bíblia vai dizer que agora, quem está perseguindo Elias? Atribulada da Jezabel. Queria Elias de todo jeito para acabar com ele. Ei, está pensando que o teu inimigo, ele está contente de ver nós aqui nessa noite? Ele não está preocupado com aqueles que estão lá na festa. Quando eu saí da minha casa, irmão, a rua não tem nem onde pôr carro. Nas chácaras lá. Ele não está preocupado com aquele que está nas drogas, com aquele que está no álcool. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado comigo e com você que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Aí ela se levanta e vai atrás, e vai caçar de todo jeito. Depois dele ter enfrentado muita coisa, agora você vai ver que Elias, ele vai para o deserto. Há um momento da nossa vida, irmão, que às vezes nós queremos esmorecer. Aí Deus vem com a palavra, que nem essa aqui, para nós lembrar que Ele está cuidando de nós. A Bíblia vai dizer que Elias agora, ele vai para o deserto. Irmãos, deserto. Que lembra deserto? Sofrimento. Não tem água. Não tem plantação, não tem vegetação, não tem nada. Deserto é lugar que às vezes nós entramos e nós achamos que nós vamos morrer. Eu me lembro que eu passei por isso, irmão. Não acha, não pense, olhando para mim, parece que não. Eu tenho pouquinho tempo de crente, eu devo ter uns quase 30 anos, quase beirando 30 anos, sou novo no evangelho, estou aprendendo. Mas se você tiver ideia, o que eu já passei para chegar aqui, se você
imaginar o que eu já passei para chegar aonde eu estou nesse altar. Creio que os pastores também passam a mesma coisa. No começo da minha conversão, eu conheci o pastor, eu conheci ele já há muito tempo. Quanto esse homem já não passou para chegar aqui? Quantas vezes nós choramos? E nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes você olha para o céu, você acha que Deus ele virou as costas para você? Mas eu aprendi uma coisa: se Deus virar as costas para você 1 minuto, meu amigo, o inimigo das nossas almas, ele nos traga. O inimigo das nossas almas, ele acaba com a nossa vida. Mas a Bíblia diz que há anjo do Senhor aguardando a minha, a tua vida. Ei! Deserto, irmão. Eu teve época na minha vida. Entenda isso. Que um dia eu recebi uma profecia. Alguém profetizou na minha vida e usou a boca dessa pessoa. Ela nem mora mais aqui, ela mora lá para o Piauí. E dizendo assim: olha, vai ter dia que você vai andar na rua falando sozinho e alguém vai olhar para você e vai falar assim: o irmão Márcio ficou louco. Você acha que não cumpriu? Passou-se os dias. Eu trabalhava aqui, vinha do Jardim do Lago até aqui em Palmeiras, a pé. Todos os dias. E eu entrava, chegava, eu vinha de manhã e à tarde, cansado, irmão. Eu falava: meu Deus, os filhos do cão, eles têm carro novo, têm carro zero, eu sirvo ao Senhor, prego, todo dia eu estou no povo pregando a tua palavra, e estou andando a pé, na sexta-feira, chovendo, e eu cansado. Eu disse: Deus, eu não prego mais. Só que e nesse dia eu cheguei em casa, a minha esposa, eu sempre falo isso, meus filhos não gostam que eu fale isso. A prova foi tão grande, o deserto tão grande, querido. Entenda isso. Eu estou contando a minha vida enquadrado dentro dessa palavra. A minha esposa estava chorando e falou para mim: eu sei que tem muitas pessoas que vai estar ouvindo isso. Nós não tem nada para pôr na panela. Ô irmão, você prega. Elias pregou. Segundo a minha palavra, não vai haver mais chuva. Tinha uma intimidade com Deus. Mas agora estava sendo perseguido e estava no deserto. E quando ela falou isso, irmão, eu sentei na escada, uma escadinha assim, tinha um muro perto da minha casa, né? Eu falei: Deus, eu não prego mais. Chega. O Espírito de Deus falou ao meu coração. Falou, irmão, falou. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Está entendendo? Não é tempo de você lançar a mão do arado. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: eu não quero saber, eu quero chegar, quero sentar, quero ouvir, quero ir para minha casa, não quero compromisso, o dia que der eu vou, o dia que não der eu não vou, o dia que tiver culto, se der vontade eu vou, senão eu não vou. Mas a Bíblia está dizendo: o meu justo viverá da fé. Ô irmão, e eu descia naquela rua falando sozinho. Isso não é falta de orar não, tá? Porque eu estava no monte direto. Bom, não é que nem os amigos de Jó, você pecou. Você está em pecado. Confessa o teu pecado, Jó. E aí, na minha casa, estava daquele jeito. Quando as coisas melhoravam, eu vou falar. Sei que tem gente que vai ver, mas eu vou falar. Era ovo, irmão. Ovo.
Eu já estava quase... Falava para minha sogra, não aguento mais não. Só faltava subir no muro e... Porque, irmão, não aguentava. Eu falei, Jesus, eu não aguento mais. Aí tem uma irmã abençoada lá na minha... Congregava comigo. E ela... Tinha a patroa dela lá, onde ela chegou, irmãos. Ô, irmão, coisa boa. Comi saco de pé de frango. Esse dia eu falei para ela, ela falou assim, eu não lembro disso não. Eu falei, eu lembro. Eu lembro da prova. Meio saco de pé de frango. Quando ela chegou e jogou, ela falou assim, ó, eu trouxe uns pezinhos de frango, uns pezinhos, irmão, meio saco. Vocês querem? Eu quase que eu falei mistério. Ô, para quem comeu todo dia, melhor não comer o pé. Tá entendendo? Ah, mas você enjoou disso? Não, se você fizer na sua casa, me chamar, eu vou lá comer. Não precisa de mais nada. Tá entendendo? Às vezes as pessoas olham para nós, mas não conhecem a nossa história. As pessoas te julgam pela aparência, mas não conhecem a tua história lá em quatro paredes. Mas eu venho te dizer nessa noite uma coisa, ei. O deserto que você passa não é para a tua morte, é para você ter experiência lá na frente, porque alguém vai precisar de ouvir. É difícil? Dá glória aí que eu vou tomar água, irmão. É doído, é? Dói, dói. Para você ter experiência, dói. Mas nem por isso eu desisti. Muitas das vezes eu pensei em voltar para trás, sim, confesso, porque não sou melhor do que ninguém, irmão. Não sou melhor do que você que está sentado aí, não. Eu apenas estou com a responsabilidade de pregar, mas eu sou igual a você. Aleluia. Ei, deserto não é para te matar, não. Deus te colocou, talvez você está falando, ah, mas eu estou dentro, estou na cova. A cova é só para te proteger. A cova é um momento de proteção para a tua vida. O deserto, Deus, Ele vai cuidar de você. Aleluia. Jesus me trouxe aqui nessa noite, querido, para dizer para você que Ele está cuidando de você. Não se preocupe, porque você não vai morrer. Ei, mas é necessário você permanecer debaixo das potentes mãos de Deus, porque no seu tempo Ele vai te exaltar. Agora, se sair aí, complica. Temos que permanecer. Aí, escute, eu estou falando a palavra e contando a minha experiência. Para você pensar assim, mas o pastor caiu de paraquedas, não. Eu comi o pão que o diabo amassou o pé. E aí, eu saía da minha casa, congregava na Vila Cunha. Ia do quê? De carona todo dia. Quando não ia, tinha que ir a pé. Só tinha um palitozinho, irmão. Lembro até hoje, nunca esqueço daquele paletó. Quando eu falava de ir para a igreja, o bichinho estava na porta me esperando. Só tinha aquele, irmão, xadrez. Hoje melhorou um pouquinho. E quando eu não ia de carona, e quando eu ia na caçamba de uma saveira. Ô, irmão, era chuva toda quarta-feira. Às vezes eu falava, vou dar um banho em você, ó. Você vai chegar todo molhado. Banho, irmão. Chovia, chegava molhado, palitozinho molhado. Mas quando Deus falava comigo, um dia o Senhor falou ao meu coração, onde você vai pregar. Irmão, quando Deus falava, no caminho, eu ouvia. O meu ouvido era sensível à voz do Espírito Santo. A igreja enchia.
A igreja lutava. E Deus fazia. São experiências que às vezes Deus nos testa. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? Quando Deus provou o povo de Israel e disse assim: olha, eu provei vocês para ver se o coração de vocês estava realmente em mim ou não. E quando aí as coisas melhorou, comprei uma bicicleta, aleluia. Bicicletinha daquela antiga, mas tinha, irmão. Botava a biblinha na garupa e palitozinho aberto, parecia o Batman na beira da pista. Ia embora congregar, mas chovia. Ô prova, irmão. Quando Deus fala que vai provar, Ele te prova. Não tem para onde você fugir. Talvez você está aqui pensando assim: a igreja do vizinho é melhor do que a minha. Lá não tem prova. Vai para você ver. Vai. Tem um ditado lá do Paraná, eu sou paranaense. Diz que aonde o tatu vai, ele carrega a casca. Se você for para o Japão para fugir da prova, a prova vai estar lá te esperando. Está entendendo? Não tem para onde fugir. Aí o Senhor me abençoou, comprei uma bicicleta. Aí de repente aparece, lembra? Quem lembra da placa amarela aqui? Alguém lembra daqueles carros da placa amarela, né? Os irmãos são mais assim, mais, né? Não que eu sou tão bem, irmão, mas aí apareceu um Fusca 70 e alguma coisa. O cara falou: eu quero fazer rolo com você. Eu falei: maravilha, vamos fazer. O que você tem? Tem um rádio velho, tem não sei o que mais velho aqui, tem uma bicicleta, vai tudo embora. Peguei o Fusquinha, Deus me abençoou. A primeira coisa que a minha esposa faz, colocou lá uma placa: propriedade de Jesus. Não é assim que os crentes fazem? Né? Propriedade de Jesus. Aí já começou a melhorar a situação. Ele é tão bom que você girava para a esquerda e já tinha que puxar para a direita para não ir para o meio do mato. Irmão. Está entendendo? São experiências que Deus nos dá. Para hoje, tem muitas pessoas, por qualquer motivo, quer sair da igreja, quer deixar Jesus, não quer mais cultuar. Mas a gente passou, e olha nós aqui. Eu sempre digo para a igreja: ei, para essa palavra chegar até nós, alguém teve que perder a sua vida. Mas não desistiram de adorar a Deus. Ah, mas eu estou no deserto, irmão, fique tranquilo, porque no deserto Deus prepara a água, Deus no deserto prepara a carne, Deus no deserto prepara pão, e Deus no deserto não vai te abandonar. Hoje não, graças a Deus. Minha menina foi com outro carro para São Mateus, eu estou com essa benção aí que está virando uma... Mas eu vim. Sofri para estacionar, mas eu vim. Então as coisas, irmão. Ah, pastor, agora você está na benção, está nadando na benção. Você é que pensa, filho. Enquanto nós estiver aqui, nós somos sujeitos. As coisas melhoram, mas a prova também não acaba não. Esse dia o pastor trouxe um estudo para nós, falando sobre a perseverança e sobre Jó. Ele entrou no assunto de Jó e dizendo: ó, irmãos, Deus mudou tudo, deu tudo novo para Jó, e foi aquela bênção. Eu falei: irmão, mas Deus não mudou a mulher de Jó, a mulher foi a mesma. Está entendendo? As coisas mudam, mas as lutas continuam. Aí, deixa eu voltar aqui, porque, irmão, se eu for contar a minha experiência com Deus, eu passo a noite. Sabia? E a Bíblia vai dizer que agora ele foge. Vai para onde? Vai para o deserto. Está fugindo. Para um homem que chega agora e diz assim: olha, sobre a minha palavra não vai haver chuva. Agora ele começa a fugir.
Elias era que nem eu e você, irmão. Era que nem nós, homens sujeitos às mesmas paixões. Mas tinha um compromisso com Deus. Nem tanto que quando ele fala, ele diz, olha, não haverá chuva. Deus falou assim, tá assinado embaixo. Você falou e eu assino. Mas agora aqui, ele está com medo, fugindo de uma mulher. Está entendendo? Opa, para um homem que chega assim, ei, aí ó, segundo a minha palavra, não vai haver chuva, viu, pastor? Só que tem um momento que ele olha e fala assim, opa, agora não dá para mim, vou fugir. Aí você vai entender que ele deita debaixo do pé de zimbro e faz o quê? Pediu para morrer. Pediu a morte. Eu não sei você, mas eu já falei, Jesus, estou pronto. Irmão. Às vezes a pressão é tão grande na nossa vida, que você olha para Jesus, pode me arrebatar. Aí Jesus, eu acredito que Deus nem ouve esse negócio, né? Nem passa do teto. Porque diz que a nossa oração chega como incenso. Você acha que Deus vai ouvir certas coisas? E a Bíblia vai dizer que agora ele está fugindo, está com medo, e ele acha o quê? Um pé de zimbro. Você não vê falar que deserto é só areia, não tem água, só areia, sol quente, à noite é calor, à noite não, de dia é calor, à noite é muito frio. E Deus agora faz o quê? Prepara para ele um pé de zimbro. Isso eu entendo que, mesmo no deserto, Deus não vai te deixar morrer. Mesmo no deserto, Deus está cuidando de você. Está entendendo, crente? Sabe, às vezes entramos na casa de Deus desanimado. Eu vou lá, porque se eu não for, o pastor vai chamar minha atenção. Não, é você sentir desejo, alegrei, quando me disser eu vou para a casa do Senhor. Porque eu sei que se eu estiver na presença de Deus, Deus ele vai cuidar de mim. Aí, ele deita debaixo do pé de zimbro e fala, Senhor, pode me levar porque eu não sou mais forte do que meus pais. O homem chegar nesse ponto, uns falam que ele entrou em depressão. Mas ele chega agora onde nós lemos. Ele está deitado, desanimado, sem força para caminhar, pedindo a Deus que Deus o levasse. Entenda isso. Eu quero chamar a tua atenção agora. Ele está desanimado, se entregou, porque estava sendo perseguido. Aí a Bíblia vai dizer que Deus olha lá do céu, imagino eu, Deus olhando para ele. Minha coitado, não vai ser agora, ainda tem muita coisa pela frente. Entenda isso, querido. Deus te trouxe aqui para falar para você que o tempo ainda não terminou a obra, Deus não terminou a obra na tua vida. Deus ainda não acabou aquilo que Ele começou na tua vida. Aquilo que Ele falou lá do começo, quando você levantou as mãos e disse, Senhor, eis-me aqui. Senhor, mas eu não estou aguentando o meu marido. Continua orando. Sabe quanto tempo eu orei para Deus converter a minha esposa? Você não tem noção não, né?
ela aceitou Jesus comigo. Mas os irmãos falavam assim, irmão Márcio, na época eu era só cooperador. Irmão Márcio, até hoje eu sou. Nós vamos pro monte, vamos? E eu doido para ir pro monte. A minha esposa fala assim, você não vai não? E eu para não, né, para vigiar, tá bom, eu ia orar. Só que eu falei para ela, olha, se converte. Deus vai te colocar numa enrascada aí. Não me ouviu não, irmão. Um dia, cheguei do serviço, e estava uma tarde tão gostosa, bonita. Ela falou assim, ó, vou na casa da vizinha. Eu falei, pode ir. Vamos? Ela falou, vamos então. Tudo animado. Aí de repente me deu um sono tão grande. Um sono que eu não sei de onde saiu aquele sono. Que eu olhava para a cama assim, parece que estava doce. E a cama me chamava. Eu falei, vai você, eu não vou não. Vou dormir. Bateu um sono muito grande. E ela foi. Quando ela chega lá, o demônio se manifesta com força naquela mulher. E o que ela teve que fazer? Expulsar. Ela voltou crente de lá. Está entendendo? Então tem coisas que Deus ele faz, a gente só entrega e deixa ele fazer. Então não te preocupe com a tua casa, porque da tua casa Deus ele vai cuidar. Da tua família vai cuidar Deus. Do teus filhos cuida Deus. Eu sempre digo, irmão, como eu já disse no começo, enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está visitando a tua casa, Ele está entrando na tua família. Ei, é por causa de você que a tua casa está em pé. É por você. Está pensando que foi fácil? Não. Porque em vez de eu discutir, irmão, eu ia orar. Eu dobrava o joelho e falava, Deus, o Senhor está vendo. Eu quero ser sábio, eu quero ser prudente. E Deus ele fez. Porque Deus ele cuida. E Deus estava cuidando da vida dele aqui. Ainda que você talvez entrou aqui nessa noite dizendo, eu vou lá, porque eu quero ver, eu quero ouvir a palavra, e vou ver o que o pastor vai falar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você, ainda no deserto, debaixo do pé de zimbro, Deus nesta noite vai te dar pão, vai te dar água, e você vai continuar. Lá e amando aqui, Lamando rabaia sube que minésia. Ele come, ele está deitado, desanimado, pedindo a morte, não quer mais nada. E hoje, irmãos, os últimos dias que nós estamos vivendo, presta atenção ao teu redor para você ver como que está a igreja do Senhor. Sabe, uns dizendo, do jeito que está, tá bom. Se a água subir, tá bom. Se descer, tá bom. Se tiver parado, tá bom. Eu quero ficar assim. Mas é tempo de nós nos colocarmos em pé, levantar nossa cabeça. Ei, Deus agora envia o anjo. Deus olha, imagina Deus olhando para a situação dele, pedindo a morte, desanimado, cabeça baixa. Deus vai, anjo, vai lá, leva pão para ele, leva água para ele.
Talvez não seja o pão que você queria comer nessa noite, mas o Senhor me enviou neste lugar para te dar pão e dar água para você e dizer: olha, não é tempo de você continuar parado. Ah, mas você não me conhece, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Irmão. E aí, o versículo 8 que nós lemos, ele come o pão, bebe a água e faz o quê? Ele volta a dormir. Você vem na igreja, você ouve a palavra, só que quando você sai lá fora, vem o desânimo novamente e você continua do mesmo jeito. Mas nessa noite Jesus está dizendo: é para você comer, é para você beber, é para você se colocar em pé, porque a minha obra ainda não terminou na tua vida. Por quê? No dia que Deus terminar a obra na minha vida, não precisa nem pedir, Ele me tira da terra. Ele me leva. Mas aí, quando você vai ler aqui, Ele levanta, caminha e entra aonde? Na caverna. Ele entrando na caverna, aí a Bíblia diz que passa o vento, passa o fogo, o terremoto, mas Deus não estava nesse negócio. Mas quando Deus entra, com a voz suave, e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Aí ele vai dizer: mas Senhor, mataram os teus profetas, mataram todo mundo à espada, o povo se corrompeu, o povo quebrou o altar, o povo se corrompeu, só restou eu. Não, sai daí. Ainda tem algo para você fazer. Ainda tem algo para você, para se cumprir na sua vida. Ei, sabe por que Deus te preservou nessa pandemia? É porque Deus, Ele tem algo na tua vida ainda para se cumprir. Talvez na sua volta, você viu muitas pessoas descer a sepultura. Pessoas que nós nem imaginava, hoje já não está mais no nosso meio. Mas Deus cuidou de você. Deus cuidou da tua vida, Deus cuidou da tua família. Aí você fala: escapei, não, não escapou, não, foi Deus que cuidou de você, porque a obra dele ainda não acabou. Guarda isso nesta noite. Deus está te dando pão, está te dando água, porque ainda você tem muita coisa pela frente para fazer na obra do Senhor. Aleluia. Talvez você se encontre deitado nesta noite, mas Deus está dizendo: come, bebe, levanta, continua, porque no dia que terminar, não precisa nem pedir. Aleluia. Ei, tem pão, tem água para você nesta noite. Eu disse no começo, irmão, talvez você pensou que você ia rodar, ia pular, mas a palavra de Deus é essa para você nesta noite. Levanta, se reanima, ei, se avive e continue fazendo a vontade de Deus. Ah, tem culto de oração, eu vou. Tem tem vigília, eu vou. É isso que Deus está contando com você. Aleluia. Me ajuda nessa noite. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e cheirosa. Olha para ela. Aleluia. Se não tiver, olha aqui na frente que o pastor está aqui. Você pensou que era eu. Mas olha para essa pessoa. Fala para ela: não é tempo de você parar. Aleluia. Não é, querido.
Não é tempo. Levanta. Levanta a tua cabeça. Jesus me trouxe, irmão, para dizer para você se colocar em pé, como Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, se coloque em pé e eu vou falar contigo. Sabe por quê? Porque eu sei que há momentos da nossa vida que nós não aguentamos, nós queremos parar. Como eu disse, eu falei da minha experiência. Eu tinha todo motivo para parar, dizer, Deus, não dá mais, eu não quero mais. Mas o Senhor disse, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Ei, o Senhor te manda te pôr em pé nessa noite. Eu saí lá do outro lado, irmão, como profeta de Deus. Aleluia. Eu não sei se fizeram propaganda enganosa para vocês, dizendo o pastor Márcio é o tocha pura, mas a palavra de Deus é essa para você nesta noite, é o que está tendo para nós. Se coloca na posição, porque Deus ele quer te usar. Deus precisava usar a vida dele ainda. Porque se Deus não tivesse, Deus ia falar assim, então tá bom, Elisa, vou pegar você e vem cá, tchau, vem. Mas Deus falou, come, bebe, porque grande é a tua caminhada. Você ainda vai colocar alguém no teu lugar, ei, entenda isso. Nós aí queremos arrumar desculpa, dizer Deus que nem Elisa, mataram os teus profetas. Acabaram com tudo, só restou eu. Deus falou, engano seu, eu ainda tenho alguns guardados ainda. Sabe por quê? Porque o dia que Deus falar para mim, Márcio, acabou a obra, vou te levar, vem outro e prega no meu lugar. Porque a obra não para. Mas hoje, a palavra é essa, levanta e come. Porque grande ainda é a tua caminhada. Se coloque em pé, que eu já ultrapassei mais de 1 hora, irmão. Eu nunca preguei isso tanto, irmão. Misericórdia. Eu falo, pastor, meia hora para mim, eu prego, eu canto, conto testemunho e dou glória a Deus. Quando o pastor falou 1 hora, eu falei com Jesus, misericórdia de mim. Mas eu aprendi uma coisa, irmão, quando eu não era crente, escuta isso, quando eu não servia a Deus, tinha um irmão lá na minha vila, e quando ele estava pregando na igreja, eu passava na porta da igreja, pastor, e ficava olhando para ele assim, o povo tudo sentado, eu falava assim, como que pode esse povo ficar 1 hora sentado ouvindo esse cara falar? Eu não aguento. Eu falava, eu não aguento. Aí Deus olhou e falou, então peraí, vou mostrar para você o quanto deve padecer para o meu nome. E 1 hora, já ultrapassei. Está entendendo, querido? Mas vai valer a pena essa hora que você está me ouvindo aqui. Quando você pensar em parar, você vai lembrar dessa palavra. Ei, deserto não foi para te matar. Deserto é para você criar experiência. Se eu não tenho experiência, como que eu ia contar nessa noite para você? Para mim dizer que a laranja é azeda, primeiro eu tenho que chupar ela. Aí eu falo para você, não chupa não que é ruim. Mas hoje é os contrários. Não vou falar para você que é ruim você servir a Deus, é muito bom. Sabe por quê? Porque breve nós vamos sair daqui. E tudo isso que você está passando vai acabar. Porque Apocalipse capítulo 21 diz que lá há um novo céu, uma nova terra, aonde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Lá você só vai dar glória ao nome do Senhor. Eu às vezes, já vou orar, tá, irmãos? Às vezes na minha casa, a minha família fala, meu pai, você quer fechar, você abre a igreja e você fecha a igreja. Aí eu falo, peraí, vocês não vão para o céu, não?
Para que pressa? Irmão. Eu não sei, acho que meu celular não sei. Está aqui, alguém deve estar ligando para mim já que já acabou o culto lá. Estou nem aí. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá fora no mundão, eu passava a noite nos bailes, irmão. Saía 4, 5 horas da manhã. Passava sexta, sábado e domingo. Para que hoje nós temos pressa de sair da presença de Deus? Mas a palavra, mas eu não prego uma hora não, viu, irmão? Só foi aqui, o pastor falou, profetizou e eu fiz. Tá? Na minha igreja onde eu congrego, tenho... Se não parar, o pastor já faz assim. Está entendendo, querido? A palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: levanta. Ah, pastor, mas eu não estou deitado. Graças a Deus por isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos. O Espírito de Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está neste lugar, querido. Aleluia. Eu sinto o quebrantamento do Espírito Santo sobre a minha vida nesta noite. Há momento que você para, você diz, eu não vou mais, mas Deus está dizendo, é noite de você comer e continuar. E não adianta, mas não adianta parar, não adianta fugir por causa disso não. Aleluia. Talvez você olhe e fale assim, mas a igreja do fulano lá é abençoada, lá o povo pula, o povo lá ei. O mesmo Deus que está lá é o Deus que está aqui. A Bíblia diz que Ele é aquele que está sentado sobre um grande e sublime trono. Os olhos dele estão te contemplando nessa noite. E Ele está dizendo, filha, eu ainda continuo sendo fiel na tua vida. Filho, eu ainda continuo sendo com você. Eu não te abandonei no momento da tua prova, da tua luta. Eu não te abandono, sabe, naqueles momentos que você fala, Senhor, eu não aguento mais, Deus está te carregando no colo, por isso que você está aqui nessa noite. Ei, sinta Jesus te tomando pelas tuas mãos nesta noite. Sinta o Espírito de Deus te abraçando. Nakaya sube kemendaia nesio manas. Sikiminiki andaraia sou. Sinta Ele que amandaraia sube kemenácia. Ele te abraçando nessa idécia. Alabando kemenácia. Ei, Jesus te trouxe aqui, Ele quer te abraçar, e você vai sair daqui hoje, lembrando dessa palavra. Quando você pensar em parar, você vai lembrar que Ele está dizendo assim, filha, ei, não é hora de você parar, não é momento de você parar. Alabando, comandará matsui, nécia. Deus nessa noite, Ele está te fortalecendo, está te tomando pelas tuas mãos, e você vai sair daqui hoje de braço dado com Jesus daqui, e você vai passar. Eu oro, Senhor Deus, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, obrigado, Senhor, por ter falado conosco neste lugar. Pai, continua abençoando, Senhor, a vida dos teus filhos. Que esta palavra venha ficar na tábua do coração de cada um de nós. Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, renovado e fortalecido para a tua glória, em nome de Jesus. Se você acredita nessa palavra, aplauda Jesus porque Ele merece. A paz do Senhor, igreja.
Deus abençoe a sua vida, homem de Deus. Não vai ficar só nessa não, vai ter mais vezes, viu? Que Deus abençoe a todos que aqui compareceram. E tenha uma boa noite, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, o Senhor ouviu os pedidos para que o Senhor venha libertar dos vícios, daquilo que não contribui, mas só influi para a perdição, meu Pai. Em nome de Jesus, visite todo aquele que necessita de uma libertação das drogas, do cigarro, do álcool, tudo aquilo que só atrasa, meu Deus, só coloca para o fundo do poço. Mas nós sabemos que Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que está acima de tudo. Deus, dá vitória para o Teu povo, que está cansado de tanto sofrer, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Pai, visita esse povo que está nos assistindo pela internet, todos aqueles que estão acompanhando o culto da Tua igreja, a palavra lançada por Deus e mandada por Ele. Meu Deus, que eles sejam alcançados e sejam libertos, e que o Senhor venha cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Deus, como o Senhor vai cuidar desse povo que estão pedindo oração através desse veículo chamado internet, que o Senhor venha cuidar da Tua noiva, da Tua igreja, que aqui compareceu, Senhor, para Te adorar, para Te buscar. Nos dá um culto amanhã abençoado, direcionado por Ti, porque o Senhor é a nossa direção, é a fonte da nossa atenção. Por isso, cada vez mais, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, por essa belíssima palavra aqui nessa noite, Senhor. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é nosso pastor, e até aqui, faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus